Polícia Federal cumpre mandados da Justiça e prende ex-secretário de Obras da Prefeitura do Rio de Janeiro por envolvimento em esquema de pagamento de propina. E você vai ver também. Uma operação policial combate fraude no programa Minha Casa Melhor e cumpre 22 mandados de busca e apreensão. A Câmara dos Deputados rejeita denúncia contra Michel Temer e impede que o presidente responda no Supremo Tribunal Federal durante o mandato. A Justiça autoriza o goleiro Bruno, preso em Minas Gerais, a dar aulas de futebol para crianças e adolescentes. As novas regras para a blindagem de veículos começam a valer neste mês. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa tarde. A Polícia Federal começou hoje de manhã uma nova fase da Lava Jato. A chamada Operação Rio 40 Graus investiga esquemas de propinas no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Pernambuco. A repórter Evne Araújo tem outras informações. Boa tarde, Evne. Oi, Guilherme, boa tarde. 3 pessoas já foram presas, entre elas o ex-secretário de Obras da Prefeitura do Rio, Alexandre Pinto. Essa é a primeira vez que a Operação Lava Jato chega à Prefeitura do Rio. Nesse caso, estão sendo investigados os esquemas de pagamento de propina de cerca de 35 milhões de reais, envolvendo a obra do BRT Transcarioca e do programa de despoluição das bacias do Jacarepaguá. Já foram cumpridos 9 mandados de prisão preventiva, 1 de prisão temporária, 3 de condução coercitiva e 18 de busca e apreensão. Os presos vão ser indiciados pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Guilherme. Obrigado, Evne. E em Pernambuco, a Polícia Federal fez hoje a Operação Insulas para combater fraudes no programa Minha Casa Melhor, vinculado ao programa Minha Casa Minha Vida. Foram 22 mandados de busca e apreensão no município de Timbaúba. Durante as investigações, foram constatados o uso de notas fiscais falsas e de compras de produtos não permitidos. O nome da operação, Insulas, é uma referência a um tipo de habitação da Roma Antiga para as pessoas pobres. Depois de barrar a denúncia do Ministério Público Federal contra o presidente Michel Temer, a Câmara dos Deputados deve comunicar a decisão à presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Com isso, o processo só será analisado pela Justiça quando Temer deixar o cargo. Os parlamentares começaram a registrar presença no plenário às 9 da manhã dessa quarta-feira, mas a votação só terminou à noite. O plenário atingiu o quórum mínimo de 342 deputados no meio da tarde, mas a votação ainda estava longe de começar. Os parlamentares falavam contra e a favor da denúncia do presidente Temer. O governo exonerou 10 dos 12 ministros, que também são deputados, apenas para votar e barrar a denúncia. No final da tarde, líderes de partido fizeram um encaminhamento e a votação foi aberta logo em seguida. A votação foi nominal. Cada deputado era chamado ao microfone para votar em 15 segundos, tempo determinado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para não estender a sessão. Os deputados votavam sim quando eram a favor do parecer do relator, deputado Paulo Biacchio, que pedia a rejeição da denúncia contra o presidente da República. E não contra o parecer, ou seja, que a denúncia seguisse para análise do Supremo Tribunal Federal. Quando 172 deputados votaram favoráveis ao parecer, o resultado já ficou conhecido. Esse número já era suficiente para barrar a denúncia. E o resultado final ficou assim: 263 votos a favor da rejeição da denúncia, 227 contra. Houve 2 abstenções e 19 deputados ausentes. 492 dos 513 deputados compareceram ao plenário. A ministra Rosa Weber, do Supremo, deu prazo de 5 dias para o presidente Michel Temer esclarecer o decreto do aumento dos combustíveis. As informações vão servir para a ministra preparar o voto dela no caso da ação que considera o reajuste inconstitucional
porque foi editado por decreto e não por uma lei. Na semana passada, a Justiça Federal em Brasília suspendeu o aumento, mas a decisão foi barrada em segunda instância. E nessa terça-feira, a Justiça Federal na Paraíba suspendeu os efeitos do decreto no Estado. Mas a Advocacia Geral da União recorreu e essa decisão também foi derrubada. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral autorizou o envio de Força Federal para dar segurança a 23 municípios do estado do Amazonas durante a eleição para governador e vice. A disputa será no domingo que vem, dia 6 de agosto. O reforço na segurança do Amazonas foi um pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Ao aprovar o envio, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, afirmou que o pedido do TRE foi bastante criterioso. Repetiu pedidos em relação àqueles municípios em que já havia tido a necessidade anteriormente, de modo que eu estou submetendo isso à avaliação e à apreciação dos senhores. O presidente do TSE também ressaltou que a eleição de domingo vai ter uma economia de 18 milhões de reais. Isso porque a época de cheia dos rios permite que as urnas sejam enviadas para localidades de difícil acesso por barcos, não havendo a necessidade de transporte por helicópteros. Estive em Manaus na semana passada e verifiquei o trabalho cuidadoso que o TRE está realizando para obter êxito nas eleições. Realmente é um trabalho muito complexo. A gente fica sem a exata noção do trabalho que os nossos colegas realizam nesses diversos estados. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. A Justiça autoriza o goleiro Bruno, preso em Minas Gerais, a dar aulas de futebol para crianças e adolescentes. Voltamos em instantes. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal que inclua o presidente Michel Temer como investigado em outro caso. Trata-se do inquérito que apura se integrantes do PMDB formaram uma organização criminosa para desviar dinheiro da Petrobras e de outros órgãos públicos. O pedido será analisado no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Edson Fachin, que cuida da Lava Jato. Se o pedido for acolhido, além de Temer, serão investigados os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha, além de outras 15 pessoas, como os ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves. Em uma solenidade ontem à noite, o procurador falou sobre a votação feita pela Câmara Federal, mas essa entrevista você vai ver daqui a pouco, ainda no Jornal da Justiça, primeira edição. E as novas regras para a blindagem de veículos começam a valer neste mês. Esse é um recurso procurado por muita gente que busca segurança nos grandes centros urbanos. Por fora, este carro parece normal, como qualquer outro. Mas ele possui detalhes que fazem toda a diferença quando o assunto é a segurança. Os vidros, a lataria e até os pneus são blindados, capazes de suportar tiros de grosso calibre, até de uma submetralhadora. A blindagem de veículos pode ser feita em 4 níveis. O nível 1 é capaz de suportar tiros de revólver. O nível 2 suporta tiros de pistola e revólver. O terceiro nível blinda os carros dos tiros de revólver e submetralhadora. O nível 4 é o mais resistente. Ele impede que tiros de fuzil e metralhadora atinjam os ocupantes de um veículo. A instalação dos vidros e de todo o sistema de blindagem parece simples, mas segue uma série de regras de fiscalização e também controle. Elas estão presentes em decretos e resoluções e determinam, por exemplo, que antes de qualquer modificação, o dono do veículo deve comunicar o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. Outros órgãos também são responsáveis pela fiscalização sobre a blindagem: o Exército, a Polícia Federal e as Secretarias de Segurança Pública dos estados. A blindagem é considerada um produto de uso restrito na medida em que ele serve como um anteparo de proteção, mas é um produto que tem
uma necessidade de haver uma fiscalização, porque não é possível que qualquer pessoa tenha acesso. Ou seja, segundo a norma, somente pessoas habilitadas é que têm o poder ou o direito de utilizar esses produtos. A semelhança das armas, certo? Para garantir a eficácia dos equipamentos de proteção, algumas regras foram alteradas recentemente. Em caso de dano, a parte atingida deve ser trocada. Não pode ser feito conserto. Apesar do rigor no controle da blindagem de carros, ainda há quem faça de forma clandestina. E isso pode resultar na apreensão do veículo. Infelizmente, apesar das várias ações de fiscalização que a gente tem feito, ainda há algumas blindadoras que executam esse serviço sem autorização. E a vítima, infelizmente, é o consumidor. Tá? Então, considerando isso, essa portaria ela prevê que esse pessoal que foi blindado sem autorização, ele haja uma oportunidade de se regularizar. Tá? Está previsto e a gente vai fazer isso aí para até proteger o consumidor. A Justiça de Minas Gerais autorizou o goleiro Bruno a dar aulas de futebol de segunda a sexta-feira para crianças e adolescentes. Esses alunos são do Núcleo de Capacitação para a Paz, chamado NUCAP, em Varginha, no sul do estado. A entidade presta serviços à comunidade e faz a ressocialização de presos. Segundo a primeira vara criminal e de execuções penais do município, Bruno tem bom comportamento e não apresenta alteração psicopatológica. O goleiro não pode ter acesso à área externa do NUCAP nem a pessoas estranhas ao local. A entidade vai fazer o controle da frequência e das atividades de Bruno. Os dias trabalhados vão ser usados para a remissão da pena. Em 2013, Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pelo assassinato e pela ocultação de cadáver de Elisa Samúdio. O Supremo Tribunal Federal começou o julgamento da ação que discute se uma norma da Constituição Paulista invadiu a competência da Constituição Federal. O caso envolve a proibição da caça no Estado. Os ministros estão analisando a validade de um dispositivo da Constituição de São Paulo que proíbe a caça em todo o estado. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. O relator do caso, o ministro Dias Toffoli, votou para que a prática só seja admitida em casos excepcionais. Julgo parcialmente procedente para dar interpretação especial a esta expressão, sob qualquer pretexto, para excepcionar a possibilidade do apanho, a chamada caça para o apanho, para pesquisa científica, ou aquela que o poder público também autoriza, todas elas dependem de autorização do poder público, o apanho, ou aquela que, em razão de uma determinada espécie ter se evoluído e crescido de maneira a atingir o próprio ecossistema saudável, o próprio poder público autoriza, então, a caça por determinado tempo para um reequilíbrio do ecossistema. Até o momento, 6 ministros acompanharam o relator. Entendo que, nesse aspecto do meio ambiente, a Constituição estabeleceu competência concorrente. E nada de inconstitucional há quando o Estado, no exercício dessa competência concorrente, levando em consideração as peculiaridades regionais, como fez o Estado de São Paulo, amplia a proteção. A caça, inegavelmente, é uma atividade que inflige sofrimento aos animais. E penso que a decisão que o Supremo Tribunal Federal está tomando hoje, não só, como disse, é consentânea com a Constituição, mas representa, ao meu ver, um avanço civilizatório. Ainda durante a sessão, um pedido de vista do ministro Marco Aurélio suspendeu o julgamento que analisa a validade de um outro dispositivo da Constituição Paulista que determina que o Tribunal de Contas do município de São Paulo será composto por 5 conselheiros. O relator, ministro Gilmar Mendes, votou pela constitucionalidade do dispositivo. A Constituição do Estado de São Paulo não fere, a meu ver, a autonomia municipal ao dispor sobre o Tribunal de Contas do município. Na verdade, a própria Constituição Federal, ao permitir excepcionalmente a permanência do Tribunal de Contas do município, viabiliza que a Constituição Estadual discipline a matéria. E aqui a Constituição do Estado de São Paulo limitou-se a repetir o modelo da Constituição Federal ao reconhecer aos conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo as mesmas prerrogativas dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Até o momento, 7 ministros acompanharam o relator.
Bem, agora vamos conversar com a nossa consultora jurídica, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Os tribunais de contas têm um papel importante, não é isso? O que a Constituição estabelece? Um papel fundamental. Embora tenham o nome de tribunal, eles não compõem o poder judiciário. Eles exercem uma função administrativa, auxiliam, emitindo um parecer técnico para o Poder Legislativo poder fazer o controle externo das contas, tanto das três esferas do poder, tanto no que diz respeito à União, no âmbito municipal e no âmbito estadual. Então, o Tribunal de Contas, ele serve exatamente para poder auxiliar, no caso do âmbito federal, o Congresso Nacional na apreciação das contas federais. Auxilia a Assembleia Legislativa para poder fazer a apuração das contas dos estados e auxilia o Tribunal, a Câmara de Vereadores, para poder fazer a aprovação das contas no que diz respeito no âmbito municipal. Então, o papel, sem dúvida, é fundamental. Tudo aquilo que diz respeito às contas públicas acaba sendo analisado pelo Tribunal de Contas, que emite esse parecer técnico para poder auxiliar o Poder Legislativo a julgar as contas que são apresentadas conforme uma previsão constitucional. Agora, os tribunais de contas municipais são casos raros, né? São casos raros. Só o município de São Paulo, que inclusive é o objeto aqui dessas duas ações diretas de inconstitucionalidade que está sendo submetida a julgamento no Supremo, e também o município do Rio de Janeiro, também tem Tribunal de Contas Municipal. E por que isso acontece, Guilherme? A Constituição Federal de 88, ela proibiu a criação de Tribunal de Contas Municipal. Então, como esses tribunais já haviam sido criados antes da Constituição Federal, eles foram recepcionados pela Constituição Federal, mas são os únicos casos de Tribunal de Contas Municipal. Normalmente, como acontece? O Tribunal de Contas do Estado, internamente, ele pode criar um departamento, vamos dizer assim, que é um Conselho de Contas Municipal ou um Tribunal de Contas Municipal. Mas ele é um órgão, na verdade, estadual, não é um órgão criado pelo município, e que vai fazer aí esse controle, essa análise das contas no âmbito dos municípios. Então, nesses casos, na verdade, seriam órgãos que têm esse nome de Conselho Municipal ou Tribunal de Contas Municipal, mas estão vinculados ao Tribunal de Contas do Estado. E no caso da caça no Estado de São Paulo, qual é o pano de fundo dessa discussão? O pano de fundo é exatamente o que diz respeito à divisão de competência legislativa. No caso, o que se argumenta é que o Estado de São Paulo, ao instituir na Constituição essa proibição geral de caça em todo o Estado, acabou por ferir a competência legislativa da União no que diz respeito a esse tema. No entanto, o ministro Dias Toffoli, que já votou, entende que não houve, na verdade, ofensa à Constituição, inclusive o voto dele foi no sentido da procedência parcial da ação direta, porque ele entende que deve ter uma interpretação conforme a Constituição. A Constituição, ela realmente tem princípios que, na verdade, preservam a fauna brasileira e que também impedem a preservação, na verdade, estimula a preservação das espécies em extinção. Então, o fato do Estado proibir a caça, isso não estaria ofendendo a Constituição Federal. No entanto, o ministro Dias Toffoli entende que, em situações excepcionais, essa caça pode ser efetivada, como nos casos de pesquisa científica e para controle populacional de determinadas espécies. Gisele, muitíssimo obrigado. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que obrigou um banco a apresentar a lista dos clientes lesados por uma cobrança indevida. A gente volta já já. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal que inclua o presidente Michel Temer como investigado em outro caso. Trata-se do inquérito que apura se integrantes do PMDB formaram uma organização criminosa para desviar dinheiro da Petrobras e de outros órgãos públicos. O pedido será analisado no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Edson Fachin, que cuida da Lava Jato. Se o pedido for acolhido, além de Temer, serão investigados os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha, além de outras 15 pessoas, como os ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves. Em uma solenidade ontem à noite, o procurador Rodrigo Janot falou sobre a votação feita na Câmara Federal. Muitas indagações a mim têm sido feitas em relação ao resultado da importante votação que hoje se desenrola
na Câmara dos Deputados. Sobre isso, tenho serenamente afirmado que não cabe ao Ministério Público brasileiro inserir em suas ações o fluido componente político. Qualquer tentativa de inserir em nosso discurso jurídico questões inerentes à atividade político-partidária nos afastaria do caminho reto que a Constituição impõe aos membros do Ministério Público. O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que obrigou um banco a apresentar a lista dos clientes lesados por uma cobrança indevida. A taxa cobrada aos clientes era referente a uma tarifa de quitação antecipada, ou seja, a pessoa que optou por quitar o financiamento antes do prazo era obrigada a pagar por isso. Segundo este advogado, a cobrança só foi proibida pelo Banco Central em 2007. A taxa de quitação nunca foi permitida. Em 2007, ela foi proibida. Entende? Só que aqui no Brasil é assim, o que não é permitido, o que não é proibido, né? O que não é proibido, eles vão fazendo. Para garantir o ressarcimento dos clientes que foram obrigados a pagar a taxa de quitação antecipada, o Ministério Público ajuizou a ação coletiva contra o Banco Safra. No processo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que o banco listasse os clientes que haviam pago o valor, para garantir, assim, a representação dos consumidores. O banco recorreu da decisão estadual e no STJ alegou que a ação coletiva deveria ser promovida pelos próprios clientes e argumentou ainda que o fornecimento da lista violaria o sigilo bancário. O relator do recurso, o ministro Vilas Boas Cueva, não aceitou o argumento e explicou que o fornecimento dos dados por si só não configura execução de sentença. A terceira turma decidiu por unanimidade que o Banco Safra deve enviar a lista dos clientes que foram lesados, mas proibiu a divulgação dos dados, além do que diz respeito ao processo. Qualquer taxa cobrada para antecipar um financiamento é ilegal e abusivo. O Ministério Público tem direito, sim, de pedir a listagem de todos os clientes para receber, em nome desses clientes que não se habilitaram, né, essa taxa indevida, que é a taxa de quitação. Uma liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal impede a União de tomar qualquer medida restritiva contra o Rio Grande do Sul, por causa de descumprimento de contrato de reestruturação de dívida assinado em 1998. A decisão leva em conta a gravidade da situação financeira do Estado e a possível adesão gaúcha ao regime de recuperação fiscal. Profissionais do Ministério Público Federal foram premiados por apresentarem projetos que beneficiam a sociedade. O prêmio 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público foi entregue durante a abertura do 8º Congresso Brasileiro de Gestão. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, participou da abertura do 8º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público, que este ano trata do tema sustentabilidade, o direito das presentes e futuras gerações. Na ocasião, ressaltou que o órgão está atento às questões do meio ambiente e, sobretudo, no combate de desvio de dinheiro público. Temos o dever, portanto, de adotar medidas jurídicas para prevenir ou reparar, no que for possível, os danos ambientais em atenção aos postulados da prevenção e da precaução. Pressuposto ou paralelo a essa atuação, o combate sem trégua ao desvio e à apropriação de verbas públicas. Durante o evento, foram premiados procuradores, promotores e servidores do Ministério Público Federal que realizaram ações e programas para beneficiar a população brasileira. O Ministério Público tem um Banco Nacional de Projetos. Nesta edição do Prêmio CNMP 2017, foram inscritas mais de 1.000 ações. Após uma seleção, foram escolhidos 27 programas para disputar o prêmio, que é dividido em 9 categorias. No ano passado, a Operação Lava Jato foi a vencedora na categoria Redução da Corrupção. Já este ano, na mesma categoria, o projeto Combate à Corrupção e Sonegação Fiscal do Ministério Público do Maranhão venceu em primeiro lugar.
todos os eixos dos projetos institucionais traçados no planejamento estratégico têm como espinha dorsal o pilar principal da nossa gestão, esse combate à corrupção. Para os participantes do prêmio, quem ganha com as ações premiadas é a sociedade. Nosso projeto é voltado para o combate à criminalidade doméstica. E tem um efeito muito satisfatório na sociedade, porque as pessoas têm conhecimento a partir do projeto e das palestras dos direitos relacionados à criminalidade contra a mulher e também tem vários tipos de atendimento nessas comunidades distantes da sede do município. Amamentar não é só um ato de amor, é garantir para o filho uma vida adulta melhor. O repórter Justiça da TV Justiça mostra o resultado de uma pesquisa. Crianças amamentadas por mais tempo se tornam adultas mais inteligentes. E ainda, muitas mulheres sentem dor na hora de alimentar o bebê, mas há tratamento para isso. O repórter Justiça é amanhã, às 7h30 da manhã. Esta edição do Jornal da Justiça termina aqui. Boa tarde, até amanhã.